Fala pessoal, tudo bom com vocês? Parte 2 agora da aula de refração e reflexão total. Já que a gente viu a maior parte do conceito de refração, vamos agora falar de reflexão total. Depois a gente vai falar de dispersão, tá? Luminosa. Beleza. Pessoal, para quem não pegou o finzinho da parte 1, eu recomendo que você vá lá, mas eu vou dar uma enxugada no que eu falei lá, vou dar uma resumida. O que foi que eu disse? Eu disse que quando a gente tem um meio, por exemplo, aqui com índice de refração, tá? Isso aqui acontece, pessoal, unicamente nesse caso. Vocês vão ver questões que dizem assim: ah, a reflexão total pode acontecer em qualquer caso. Por exemplo, quando o raio parte do índice de refração menor e vai para o índice de refração maior. Não. Reflexão total só acontece se o raio partir de um lugar onde tem um índice de refração maior e for para um lugar onde tem um índice de refração menor. Por exemplo, imagina que aqui embaixo, imagina que toda essa região aqui é vidro, beleza? Podia ser água, podia ser qualquer coisa que tivesse um índice de refração maior do que o seu outro lado. E o outro lado, para o meu exemplo, vai ser ar. Tranquilo? Então, se lá em cima é ar, que podia ser vidro, água, o que for. O que é que acontece? O raio, ele vem aqui, e como eu já discuti no final da parte 1, ele se afasta da normal. Então, eu vou colocar um raio com um ângulo, uma abertura um pouquinho maior. Ele vem aqui e aí ele refrata se afastando da normal. Tem um ponto, minha gente, que se eu continuar abrindo esse ângulo de incidência aqui, sabe o que vai acontecer? Eu vou jogar meu raio aqui e ele vai sair, ó, rente à superfície. Ele vai sair tangenciando a superfície. Ele vai sair formando 90 graus com a normal. Beleza? E isso é o que a gente chama de reflexão total. O raio, ele não passa para o outro meio, ele é refletido rente à superfície. Qualquer outro raio que eu coloque aqui vai ser refletido de volta para o meio que ele está e não atravessa essa superfície, tá? Esse ângulo aqui do raio, tá? Que sofreu essa reflexão que sofreu a primeira reflexão total, ele é chamado de ângulo limite. Aí você diz, professor, como é que a gente calcula esse ângulo limite? Vou lhe mostrar agora. Lembra que a gente já falou da lei de Snell? Então vamos aplicá-la aqui. Veja só, eu tenho o índice de refração de onde o raio parte, que é do meio 2, né? Vezes o seno do ângulo de incidência, ou melhor, vamos colocar ângulo limite, né? É o ângulo de incidência, mas no nosso caso a gente está fazendo a conta para o ângulo limite, tá? Que vai ser igual a quê? Vai ser igual ao índice de refração onde o raio, para o meio onde o raio está indo, né? 1 vezes o seno de quem, pessoal? Quem foi o ângulo, tá? Desse raio refratado. Tá aqui, ó, 90 graus. Beleza? Todo mundo consegue identificar isso? Então, o ângulo do raio refratado foi 90 graus. E seno de 90, minha gente, seno de 90 é 1. Conclusão. Eu consigo achar o seno do ângulo limite como sendo o índice de refração
menor sobre o índice de refração maior. Beleza? Agora deixa eu dar uma organizada aqui. Vocês já viram de onde tem a fórmula, de onde vem a fórmula, e eu dou um conselho. Minha gente, não fique decorando isso como mais uma fórmula. Não. Vocês já sabem de onde vem. Vocês só precisam saber a lei de Snell. Se toda vez que falar de ângulo limite vocês fizerem essa deduçãozinha, cara, vocês não vão perder tempo não, sinceramente, tá? E ainda vão ficar com um conceito, né, bem estruturado aí na cabeça de vocês. Tranquilo? Esse é o seno do ângulo limite. Então, por exemplo, se eu fiz essa continha e encontrei raiz de 2 sobre 2, opa, qual é o ângulo cujo seno da raiz de 2 sobre 2? Esse ângulo só pode ser 45. Então, meu ângulo limite é 45. E é assim que a gente encontra esse danado desse ângulo. Beleza? Duas aplicações aqui da reflexão total. Uma que revolucionou a medicina, revolucionou a telecomunicação e tudo mais, que é a fibra óptica. Beleza? Aqui dentro da fibra óptica, eu tenho o que a gente chama de núcleo, tá? E fora eu tenho o que a gente chama de casca, beleza? O que é que acontece? O raio, ele entra aqui dentro e, pelo fato do núcleo ter um índice de refração muito maior que a casca, ele vai sofrer várias reflexões internas aí dentro e, como são sucessivas reflexões totais, ele vai perder pouquíssima energia aqui para a casca. Vai perder pouquíssima energia. Isso faz com que o sinal da fibra óptica, ó, saia do outro lado muito bom. Por isso que, quando você bota na sua casa uma internet de fibra óptica, ela fica, ó, filé. Beleza? Isso nada mais é do que a reflexão total, favorecendo aí a sua conexão com a internet. Beleza? Outra aplicação é a seguinte, é o conceito de miragem. Olha só. Imagina que você está numa BR, você está viajando, e aí você olha para o carro da frente. Se tiver um dia muito quente, tá? O que é que vai acontecer? Provavelmente, tu vai ver como se embaixo do carro tivesse algo molhado, tivesse uma poça. Aí você está no carro. Você fica imaginando que quando chega lá, vai ver o chão molhado. E chega, e o chão não está molhado. O que é que aconteceu aí? O que aconteceu eu vou explicar para você. É o seguinte, a luz, ela meio que fez uma curva, tá? Por quê? Imagina que a luz saiu aqui, ó, do carro, beleza? A traseira do carro. E vinha nessa direção. Nem ia chegar no teu olho. O raio, ele ia bater aqui no chão, beleza? Só que o que é que acontece? Como o asfalto preto ele emite muita radiação, aqui está muito quente, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo está muito quente, o ar pertinho do asfalto está muito quente. Numa camada logo acima desse ar quente existe um ar mais ou menos morno. Numa camada logo acima desse ar morno existe um ar mais ou menos frio. Então eu tenho aqui, ó, ar a diferentes temperaturas, com densidades diferentes. Olha o ponto-chave aqui, com índices de refração diferentes. Então, a luz, ela passa aqui e vai refratando sucessivas vezes, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, em cada passagem por essas camadas de ar, e vai fazendo essa curva, até que eventualmente chega no teu olho. Só que teu cérebro entende o seguinte, a luz viaja em trajetórias retilíneas. Então, você vai interpretar como se a luz estivesse vindo daqui. Então você vai ver como se fosse o reflexo do carro aqui, e aí teu cérebro pensa que tem água ali na frente. Então, nesse nosso exemplo, a poça estaria bem aqui. Teu cérebro pensa que a luz fez isso.
e foi para lá. Mas, na verdade, ela fez essa curva e não existe água. Beleza? Tranquilo? E, finalmente, para finalizar, vamos falar de dispersão luminosa. Pessoal, o que é dispersão luminosa? Veja, até agora, a gente falou de raios de luz que são monocromáticos. O que é que isso quer dizer? De uma única frequência, tá? Mas, então, por exemplo, é só um raio vermelho, é só um raio verde, é só um raio azul, é só um raio amarelo. Mas, na verdade, a luz branca que a gente vê, por exemplo, a luz do sol, ela é uma mistura de várias frequências. Eu tenho ali, como você já deve saber, né? O vermelho, o amarelo, o alaranjado, o verde, o azul e o violeta. Tranquilo? Eu disse que você deve saber por quê? Porque você já está acostumado, eu imagino, com o conceito de que a luz solar ela bate na água que está na atmosfera e forma um arco-íris. Tá? Todas aquelas cores estavam dentro do raio luminoso de luz que você vê branco. Então, olha só. Por que acontece essa dispersão dos diferentes raios em diferentes frequências? Porque cada frequência vai ver um índice de refração diferente para o meio. Tá? Repetindo, cada frequência vai ver um índice de refração diferente para o meio. Então, por exemplo, aqui eu estou no ar e estou indo para o vidro. Beleza? O raio de luz ele vai bater na interface ar-vidro, tá? E o vermelho vai ver o índice de refração pequeno. Por isso, ele desvia pouco. Mas o violeta vai ver o índice de refração grande. Por isso, ele desvia mais. Claro, eu estou exagerando aqui para ficar claro, para ficar fácil de te explicar, beleza? No meio do caminho, eu tenho o azul, o verde, o amarelo e o alaranjado. E cada um vê um índice de refração diferente. Então, cada um vai ter um desvio diferente. Por isso, eles se separam e você consegue ver essas cores. O ponto é, o índice de refração, tá? Ele aumenta conforme a frequência aumenta, tá bom? Ou, em outras palavras, o índice de refração aumenta conforme o comprimento de onda diminui, tá? Eu ainda vou postar conteúdo de ondulatória, mas eu espero que você esteja familiarizado com o conceito de frequência e com o conceito de comprimento de onda e com o fato de que essas são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então é isso. Tá? No futuro, bem em breve, eu vou colocar a resolução do exercício desse assunto e espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Se você gostou dessa aula, por favor, se inscreve, deixa um like. Se você tem alguma sugestão, se tem alguma dúvida, por favor, deixa um comentário. E é isso aí. Tamo junto. A gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.